Som. Ei. Bom dia a todos, vamos tomando nosso lugar para a gente dar início, a gente não perder tempo. Vai tomando seu lugar, por favor. Vamos lá, gente. A gente está chegando na nossa nona aula. Vou pedir para vocês fazerem um pouquinho de silêncio. Vai tomando seu lugar em silêncio, por favor. Para a gente não perder tempo aqui. Como vocês já sabem, a gente está numa série sobre perdão. E a gente tem usado esse livro do Timothy Keller, um pastor americano que plantou uma igreja em Nova York, e esse foi o último livro dele antes do seu falecimento. E nós hoje vamos falar sobre o ato de conceder o perdão, né? Dar o perdão. E aqui a gente chega talvez numa parte, na hora do vamos ver, né? Na hora que a gente precisa realmente se colocar à disposição e lidar com aquela pessoa que nos ofendeu, lidar com o ofensor. Mas eu queria que a gente começasse orando, convidar você a baixar sua cabeça para que a gente fale com o nosso Deus. Pai, nós te agradecemos porque a gente chegou aqui nessa manhã ciente da tua misericórdia que se renovou mais um dia em nossas vidas, mesmo nós não merecendo nada. E isso é algo que deve gerar gratidão no nosso coração. Obrigado porque a gente pode estar aqui e poder ouvir a tua palavra, poder aprender mais sobre uma área tão importante das nossas vidas, onde muitas vezes nós temos que pedir perdão, outras vezes nós temos que conceder o perdão. E nos ajuda, Deus, a não fazer os julgamentos, as avaliações conforme a nossa vontade, conforme a nosso coração impetuoso que busca sempre a sua própria justiça, mas que a gente busque a tua justiça e cumpra a tua vontade, exercendo o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça para com aqueles que nos ofendem, Pai. Nos ajuda a ter um coração humilde para ouvir aquilo que a tua palavra quer nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Imagina se você descobrisse que perdoar faz bem à saúde. Assim como não fazer uso de açúcar para alguém que é diabético faz bem à saúde, você descobrisse que perdoar faz bem à saúde. Será que isso mudaria o nosso entendimento sobre perdão? Será que eu e você, a gente teria uma disposição a mais em conceder o perdão? Se você chegasse hoje e descobrisse que se você perdoasse, você ia viver mais. Eu te digo que faz bem à saúde. E eu não, né? Quem sou eu? Mas estudos foram feitos aí, e essa reportagem está acessível a todos, diz que perdoar pode prevenir doenças cardíacas. Se você não perdoava até hoje, agora você vai perdoar. A gente sabe que, na verdade, não adianta muito, né? Mesmo que a gente coloque alguns benefícios em termos de saúde, ainda assim é difícil para a gente. Porque muita gente sabe que comer açúcar, sendo um diabético, ou fazer outro tipo de dano à nossa saúde, sabendo que a gente tem alguma deficiência em algo da nossa vida, nos faz mal. Perdoar, que é mais difícil às vezes, a gente ainda não vai fazer, mesmo sabendo que isso pode ajudar o nosso coração.
e não só e no caso fisicamente. Mas a questão hoje é sobre dar o perdão na hora que você está diante do seu ofensor. Na hora do vamos ver, o que nos impede de perdoar? Eu queria ouvir alguns de vocês aí, de maneira curta, você pode dar algo que acontece contigo, na hora que eu estou diante do ofensor, eu não consigo perdoar por causa disso. Vamos ver quem é o corajoso aí para... Orgulho, o que mais? A raiva. O ressentimento que fica da ofensa. A mágoa que você sente. A justiça própria. Você está diante do seu ofensor. E agora é o momento de liberar perdão. De você conceder o perdão. A ira. Já chegou diante da pessoa, não, vamos conversar e tal, eu vou te perdoar e tal. Aí você está perdoando e durante o perdão você começa a soltar os cachorros para a pessoa e aquilo que era uma concessão de perdão agora se torna uma briga ainda maior. Algo mais que você... A falta do autocontrole, né? Porque lembra, aqui é a hora do vamos ver, a hora que você está diante do ofensor e você está tendo que falar com ele. Semana passada nós vimos sobre como a gente precisa receber o perdão de Deus, como a gente precisa se liberar da culpa, para que a gente possa agora, hoje, falar sobre essa concessão do perdão. Isso, a Hortência falou sobre essa falta do preparo, essa falta de você se preparar diante de Deus para você estar diante do ofensor e ter essa conversa, ter esse momento de conceder o perdão. E realmente tudo isso que vocês falaram tem tudo a ver com aquilo que nos impede de dar o perdão a algo que nos ofendeu. E enquanto a gente está falando aqui, talvez está vindo na sua memória coisas que aconteceram contigo, que te ofenderam muito, e que você passou por essas situações, isso no coração, essa ira, falta de autocontrole, a falta de meu espírito não está preparado, e eu fui lá no ímpeto, e a coisa às vezes acaba não dando certo. Então, na hora do vamos ver, na hora de estar diante da pessoa, realmente tem muitas coisas que podem nos frear. Às vezes você achou que ia dar para ter a conversa e poder dar o perdão, só que na hora você não conseguiu, por causa de tudo isso que foi falado e talvez outras coisas que nós não citamos aqui. Porque realmente é difícil perdoar. É difícil você chegar no ato do perdão e você falar a outra pessoa aquilo que ela precisa ouvir, que é eu te perdoo. Só que a gente vai relembrar um texto que já foi lido aqui, que está lá em Lucas 17, de 3 a 5, que diz, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque de fato é algo muito difícil. Eu e você, nós temos algo no nosso coração chamado pecado, essa maldita coisa que existe no nosso coração, que nos impede de estar diante da pessoa que nos ofendeu, e você sabe aquilo que te ofendeu, e falar, eu te perdoo. E de fato é difícil, e ninguém está falando aqui que não é. E a gente vai ver como o próprio Deus, ele reconhece, ele deixa isso na tua palavra. Eu não estou falando que não é difícil, mas
nós vamos ver como nós temos todas as condições e nós não temos desculpas para que nós não venhamos liberar perdão a qualquer ofensa que nos tenha sido feita. Então, a gente parte desse pressuposto. É difícil. Talvez você hoje está com algo que você precisa perdoar e que está no teu coração e que só Deus sabe, ou só talvez o ofensor e Deus saiba, e você vai ouvir isso. E eu espero que Deus quebrante teu coração, que o Espírito Santo venha dentro de você e te quebre, que faça você sair daqui e liberar perdão a quem você precisa. Porque se você foi redimido, se você foi perdoado, e se o sangue de Jesus foi derramado por você e você pediu perdão pelos seus pecados, você sabe que você foi perdoado, você não tem desculpa para não perdoar aqueles que te ofenderam. Amém? Ok. Então, partindo disso, a gente vai ver alguns pontos dessa fase de concessão de perdão. Algo que nós precisamos entender, e é um processo que o pastor Tim Keller coloca no livro dele, e que nos ajuda a entender aquilo que nós precisamos fazer. E a primeira é uma pergunta simples. Por que precisamos exercer a prática do perdão? E a gente vai ver como isso está resumido num ponto, digamos que simples, obrigado, Williams, mas que o nome já vai dizer, né? É a raiz de tudo, que é a raiz da amargura. É aquilo que está cravado no nosso coração, né? Que vai criando... eu não sei se esse é o nome, e vai tomando o nosso coração. E aquilo vai crescendo. O autor de Hebreus, ele vai dizer que o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, a Bíblia fala sobre essa raiz de amargura. Ela fala sobre isso que crava no nosso coração e que não sai mais. E ele começa com esse verbo que é para você cuidar. Porque muitas vezes quando a gente está falando de uma ofensa, para quem a gente aponta durante esse momento? Isso, dona Vanilda, para outra pessoa. Só que, né, tem exatamente, tem aquilo que a gente já ouviu falar, né? Um dedo aponta para o outro, mas tem 3 apontados para você. E o autor de Hebreus, ele faz essa observação. Ele está falando que existe, né, uma ofensa, mas cuida para que essa amargura ela não brote no teu coração. Por quê? Porque o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabe que o coração do ser humano lá no primeiro século é o mesmo coração aqui em 2025. A gente é ofendido e houve uma ofensa, mas se a gente não cuidar, o nosso coração ele vai estar cheio de amargura, vai causar perturbação. E outra, vai contaminar a muitos. Olha a fofoca, olha a maledicência, olha aquilo, olha o que fizeram comigo. Nossa, você é amigo de tal fulano? Mas você não sabe, deixa eu te contar. Olha o que ele fez. Nossa, menina, verdade, fez para você? Nossa, então deixa eu ficar esperto. Então. E quando você vê, aquilo já contaminou a muitos. Nesse livro, Esgotamento Espiritual, o autor diz uma frase que é: a amargura, ela injeta veneno em nossa corrente sanguínea, que perturba seriamente nossa saúde emocional e física. Com o passar do tempo, não sobra energia suficiente para desfrutarmos a vida. A pessoa que não perdoa fere-se muito mais que a que não foi perdoada. Talvez alguns de vocês podem dar um exemplo pessoal. Você pode olhar para si e falar assim: nossa, eu já fui essa pessoa. Você vai guardando aquela mágoa, aquilo vai sendo um ressentimento que vai crescendo. E quando vê, você está escravizado naquilo porque você não consegue perdoar aquela pessoa. Só que, quando a gente não perdoa, nós ficamos presos nessa cadeia de ressentimento. A outra pessoa está vivendo a vida dela. Porque muitas vezes ela nem sabe que ela ofendeu. Ou às vezes se sabe também, mas você está ali. Porque quem apanha não esquece. E aí você fica ali, guardando, porque você não perdoou. Só que é por isso que essa
a raiz de amargura, ela precisa sair. É por isso que a gente precisa perdoar. Só que se a gente sabe também o porquê a gente precisa, então a gente precisa entender quais os componentes desse perdão interior, então. E aqui a gente vai citar 3. O primeiro é que você precisa se identificar com o ofensor. E o que é isso? Você precisa olhar para o ofensor como se ele fosse um espelho. E na hora que você olha para ele, você percebe que ele é tão pecador quanto você. Porque enquanto a gente se coloca num púlpito de orgulho, de arrogância, a gente se acha melhor que aquela pessoa. A gente se acha melhor do que aquele que nos ofendeu. Isso é muito simples, é quase que meio natural que isso aconteça. Ele é ofensor, eu sou ofendido. Ele é pior que eu sou melhor que ele. É quase que automático. Só que a palavra de Deus, ela vai dizer que quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Porque também o Pai Celestial lhes perdoou os seus pecados. Marcos 10, 25. Ou seja, antes de perdoar, nós fomos perdoados. Opa, então, eu sou igual a ele. Eu estou perdoando, mas eu fui perdoado. Porque no final, na hora que a gente vai fazer na cadeia do perdão, a gente vai chegar no nosso Senhor. E no final, todos nós tínhamos uma dívida com o nosso Deus. Todos nós estávamos em débito com Deus. Mas Ele nos perdoou. Logo, não há motivo para que eu não perdoe. E a tua dívida que você tinha com Ele era do tamanho da morte do Filho de Deus. Jesus levou todos os nossos pecados. A ira de Deus caiu sobre Ele. Então, a gente precisa fazer essa identificação com aquele que nos ofendeu. É muito fácil para a gente, e aqui o autor do livro, ele faz uma analogia muito interessante. Que é o quê? A gente começa a olhar para a pessoa como se a gente visse uma caricatura. Quem já fez uma caricatura na rua, em alguma viagem, normalmente o desenhista ele faz um destaque naquilo que é uma característica física na pessoa. Então, ela tem uma orelha um pouco grande, um nariz um pouco grande. O cartunista, ele faz um narizão, ele fala que é basicamente isso que a gente faz. A gente olha a pessoa sobre a ótica do erro dela. Então, toda forma que eu olho para ela, eu vou olhar aquilo e aquilo vai parecer muito grande. E aí, eu estou olhando aquela pessoa, mas aquilo que ela fez está se destacando para mim. Então, ela mente porque é mentirosa. Só que na hora que eu faço a minha autoanálise, não, eu menti, mas você sabe que é complicado, né? Sabe que é difícil. Então, de um lado, é o Neymar com a orelhona, com o cabelão parecendo de um daquele passarinho, esqueceu agora o nome. Calopsita, isso. Só que na hora que é para mim, é o Neymar na pose para a foto da Copa do Mundo. Porque a gente faz isso. Para o outro, uma cobrança a mais. Para mim, calma lá. A gente é assim. Nós somos assim. E é isso que a gente precisa entender, que a gente precisa se identificar com o ofensor, porque nós somos tão ofensores quanto ele. Mas também a gente precisa entender que o componente do perdão envolve eu absorver a dívida. Já teve célula na sua casa, e aí chega aquele filhinho daquele amado irmão, e ele está correndo na tua sala, e tem aquele vaso caro, tem aquele quadro, e aquela criança está correndo, e ela passa, tira uma fina, ela passa de novo, tira outra fina, até que ela passa e ela derruba aquele vaso. Você está disposto a absorver? Porque o vaso vai ficar quebrado lá. E talvez é um vaso que você comprou numa viagem única de lua de mel há 45 anos atrás e que você nunca mais vai achar. Mas o quanto a gente está disposto a absorver a dívida. Romanos vai dizer para a gente, na carta que
Paulo escreve a eles, não retribuam ninguém o mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É bom que aí vocês falam, que aí já se colocam numa posição de responsabilidade, e aí a gente sai daqui todo mundo praticando o perdão, certo? Então, a gente precisa absorver a dívida. E às vezes a dívida vai ficar lá. O vaso, ele não vai comprar. Você vai ter que lidar com isso. Esse autor coloca que o perdão ele pode ser comparado a uma compra de um presente caro, a prestação. O presente é entregue num dado momento, quando você diz, eu lhe perdoo, desfrutado daquele momento em diante, mas o prestador continuará a pagar as prestações em oculto, até que a dívida toda seja quitada. O que ele está querendo dizer aqui é que você vai absorver a dívida. E não significa que, eu não consigo perdoar, não, ninguém está falando que você vai esquecer do dia para a noite, mas ele está falando que você vai perdoar e o teu coração, ele vai sendo construído, vai sendo montado, vai sendo ajustado para que você, nossa, nem lembro mais o que foi feito para mim. Mas eu vou perdoar. Eu vou dizer, tá tudo certo. Talvez vai demorar um pouco para eu esquecer tudo, confiar novamente, mas é isso. A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão do confiar, do estender o perdão na semana que vem com Marcos. Um outro componente do perdão é desejar o bem do ofensor. Aí pega, hein? Porque é eu olhar para ele e falar assim, cara, espero que tudo vá bem para você. Porque é muito difícil. Só que a gente tem exemplos bons, viu? Olha só o nosso exemplo aí, ó. Jesus e Estevão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus olha para aquelas pessoas e tem compaixão delas. Ele não sabe o que eles estão fazendo. Pai, perdoa eles. Eles são nécios, eles são tolos. Estevão, tá? Ó, não, mas Jesus é Deus, muito difícil para mim, tá? Então vamos para Estevão, que não é nem discípulo oficial, hein? Não está nem os 12. Está aqui, mas de igual para nós. Senhor, não os considere culpados deste pecado. Atos 7,60. Ao final da sua declaração que ele faz, na hora que ele está para morrer, ele olha para os inquisidores, para aqueles que estão apedrejando ele, e ele diz isso, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Senhor, eu desejo o bem deles. O autor ele vai destacar um personagem da história aí. Abraham Lincoln, um presidente dos Estados Unidos, alguns séculos, foi citado sobre ele que um secretário pessoal falou que nunca conheceu um homem que tivesse o grau de magnanimidade para perdoar e enaltecer um rival. Quando ele fala sobre como esse presidente, apesar de algumas vezes ser prejudicado por algumas pessoas que trabalhavam com ele olhava aquela pessoa, perdoava ela e trazia ela de volta para trabalhar com ele. Ele dá o exemplo de um secretário dele, secretário da fazenda dele, que depois é chamado para ser o ministro da corte dele, porque ele entendia que aquele homem era útil para o trabalho que ele precisava fazer. Imagina, aquela pessoa estava do teu lado, ela te ofendeu, você chega, lida com isso, e depois fala assim, vem cá, desse lado não, trabalha desse lado, mas você está do meu lado. É difícil isso. Talvez um exemplo às vezes alguém te prejudicou na área financeira. Talvez você teve que pedir perdão, teve que perdoar, ela errou. Ele não está falando para você trazer ela para trabalhar na área financeira, mas talvez ela venha e vai trabalhar na área administrativa com você, ou vai trabalhar em outra área com você. É lógico que a gente vai ver como a questão da confiança, né, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas olhando para a palavra de Deus, lá em Mateus fala
Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está no céu, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então ele está falando que fazer aquilo que todo mundo faz é fácil. Amar o amigo, o mundo faz. As pessoas que não são da família de Deus fazem. Mas amar os inimigos, isso é só por meio do Espírito Santo. Mas ele termina falando, sejam perfeitos. E aqui, o perfeito aqui, ele também tem uma ideia de maturidade. Talvez seja, não, mas perfeito é difícil demais. Mas a ideia aqui é muito mais uma ideia de alguém que está maduro, que está pronto, que está plenamente capacitado para ser como o Pai é. E Mateus está falando, sejam assim. Então, realmente é difícil. Se identificar, absorver a dívida, desejar o bem, mas esses são os componentes. Mas então, o que não é o perdão? E a gente vai ver isso aqui, só que a gente vai não olhar rapidamente, mas digamos que vamos trabalhar mais o que é o perdão, tá? Para a gente ficar bom e perdoar. E o que não é, talvez você já está fazendo, você já sabe bem, e a gente só vai explicar aqui rapidamente. Então, desculpar não é perdão, tá? Porque desculpa envolve uma explicação acerca da falta. Ah, foi isso? Ah, então está desculpado. Negar também não é perdão. Não, mas não foi nada, relaxa, fica tranquilo, não foi nada. E às vezes foi e você está mentindo para si próprio, falando que... Deixar de buscar uma vingança ativa. O que seria isso? Eu não vou agora, mas estou aqui na minha, mas aquilo está aqui dentro, né? Fica corroendo aqui. E que é um pouco parecido com suspender o julgamento. Que é o que? Eu não vou te julgar por essa falta agora, mas na próxima, na próxima, você vai ver. Sabe quando você fica atento? A pessoa errou, você não fez nada, mas agora você fica ali, olhando. Opa, falta. Aí você já chega e já... É isso. Usar da misericórdia como superioridade. Meu irmão, eu te perdoo. Te perdoo. Até porque eu sou eu, você é você, né? Então eu te perdoo. A gente gosta, às vezes, né, de se colocar numa posição, né? Foi até bom que ficou errado, que é misericórdia. Não é nem misericórdia. Não foi de propósito não, tá? Abandonar a justiça. E aqui eu queria, para a gente só pincelar um pouco mais um deles, que é você não tratar o ofensor como a Bíblia fala para a gente tratar. Porque ele precisa de uma justiça de Deus. Gálatas 6, 1 e 2 vai falar que, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então ele está falando assim, vocês que são espirituais, vocês que estão na fé, que estão firmes, ajude aqueles que caíram, ajude aqueles que ofenderam. Mas faça isso com mansidão. Essa é a justiça de Deus. É uma justiça que restaura. Não é uma justiça que condena, que exclui, que joga para baixo. Que às vezes expõe coisas que não precisam ser expostas. E a gente sabe que a gente já errou nisso. Na ânsia de querer a justiça, a gente buscou coisas que não são justiça. E você sabe, talvez, aquilo que você passou da conta. Só que olha que interessante. A gente às vezes usa, né? A gente precisa levar os fardos pesados uns dos outros e tudo mais. Só que o contexto aqui em Gálatas é que levar os fardos os pesados uns dos outros está relacionado a levar o fardo dos injustos que cometeram faltas. Ou seja, se colocar numa posição de ajudar aquele cara que caiu e falar, mano, você errou,
vem cá, meu irmão, você caiu, mas agora eu vou te ajudar, e a gente vai caminhar, e a gente vai andar, e a gente vai subir, e a gente vai caminhar em santidade, porque nós somos um. João 17. Jesus, na oração dele por nós, fala: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai, como eu e você, Pai. Nós somos um. Então, assim, se isso aqui é uma família unida por um sangue, e nós somos filhos, o nosso olhar para aquele que caiu, para aquele que nos ofendeu, ele deveria ser um pouco mais de me colocar ao lado e de ajudá-lo, aquele que quer se levantar, do que com esse aqui eu não fico, não. Então, abandonar a justiça não é perdão. Confiar imediatamente também não é perdão. Você pegou, não, ó, agora vem cá, bora caminhar junto, estamos juntos, tal. Eu confio em você. Não, você errou, mas tá tudo bem. Ó, toma aqui. Você me roubou, mas tá aqui, ó, toma minha carteira, pode cuidar dela, tal. Não é sobre isso. É sobre você ter sabedoria. Se algo foi feito com você numa área, você precisa ficar atento. Às vezes você não vai nem acreditar, você perdoou, mas fala assim, cara, eu ainda não acredito em você. O que você está me falando, para mim é balela, mas a gente está junto, tá? Talvez daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, eu acredite. Por enquanto eu não acredito. Mas a gente está caminhando junto. Deu para entender que você não precisa confiar imediatamente, mas o teu coração precisa e necessita estar disposto a se colocar num caminho de confiança. Porque senão, a gente vai voltar em algumas outras áreas ali e vai ver que talvez o teu perdão ele não foi tão perdão assim. Deu para entender o que não é perdão? Faz sentido? Então agora a gente chega numa mudança aqui, que é então a gente praticar o perdão. Mas tem alguma pergunta sobre essa primeira parte? Sobre essas partes mais teóricas do perdão? Ok. Então a prática do perdão, e aqui a gente vai trazer uma coisa que a Hortência falou no início. A prática do perdão, ela envolve oração e comunidade. Então, olha aqui esse texto muito conhecido, essa oração que todo mundo conhece. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha que oração que a gente fez, né? Se você veio do contexto católico, você fazia ela praticamente diariamente. Mas a oração aqui, ela fala que a gente está falando para Deus, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Senhor, me perdoa conforme eu estou perdoando os outros. Olha que responsabilidade. Porque se você está orando para Deus perdoar a ti como você perdoa o outro, mas a tua forma de perdoar o outro é totalmente errada, toma cuidado com essa oração aí, hein? É muito interessante essa oração, porque é uma oração de responsabilidade. Jesus não ensinou uma oração, Pai, me ajuda a perdoar os outros e me perdoa. Não. Pai, me perdoa conforme eu estou perdoando. E na hora que a gente olha para isso, essa é a oração que Jesus ensinou. A gente precisa entender a responsabilidade que existe nisso. De como eu preciso perdoar para poder pedir perdão para Deus. Porque uma vida com Deus envolve perdoar, envolve acertar as contas. Porque Jesus já acertou as contas por nós. Então, envolve oração, mas envolve também comunidade. Em Mateus 18, a gente vê toda a descrição de um meio de resolução de conflitos no ambiente da igreja. De como você resolve uma falta. E chega num devido momento que Jesus ele vai deixar ali que se ele recusar a ouvi-los, os 2 ou 3 que ele fala no texto anterior, conte à igreja.
Perdão, a prática do perdão, muitas vezes envolve comunidade. Às vezes não, às vezes você chega na pessoa, ela resolveu, você resolveu, está tudo certo, vida que segue, mas talvez, na maioria das vezes, envolva pelo menos mais uma pessoa, quando você tem uma falta que se excede. Porque é isso, a gente não precisa dar conta sozinho. Você não tem o coração de aço para perdoar. Às vezes você precisa pedir ajuda. Meu irmão, fui lá, falei com ele, falei com ela, mas não deu certo, já estou lidando com a situação há algum tempo, mas eu preciso de ajuda. Vamos comigo, ajudar a restaurar esse irmão. Não é ajudar a jogar ele para baixo e apedrejar, não, é ajudar a restaurar. E talvez vai chegar num ponto que essa pessoa, como a Bíblia diz, e é Jesus falando, se essa pessoa não quiser, se essa pessoa se recusar a ouvir, aí a comunidade de fé fica sabendo. A comunidade de fé se junta para falar, meu irmão, nós te amamos, e nós não queremos que você saia daqui, porque se você sair dessa porta e ir em direção ao teu pecado, você vai se estrepar, você vai se dar mal, você vai se perder, e a gente não quer isso. Essa deveria ser o nosso sentimento, de não querer que nenhum dos seus, né, como o texto diz, que nenhum dos dele, né, se perca. Quantas pessoas que você conhece que poderiam estar sentadas nesse banco e que estão agora, nesse momento, se perdendo por enquanto? Será que eu e você não fomos instrumento para restauração? E aqui, de novo, lembra que a culpa já passou, tá? Então não é para se culpar se você lidou com isso. Esqueça isso. Mas é sobre uma autorreflexão e para que você entenda, para que nós entendamos que a gente precisa ser instrumento de restauração. Se aconteceu algo, se você não ajustou, se você, na hora que lidou com a comunidade, você foi alguém que talvez ofendeu, que você ofendeu o ofensor, se você apontou o dedo, se você jogou a pessoa para baixo, se você queria ver ela humilhada, talvez você precise pedir perdão. Só que, lembra, não existe culpa, tá? A culpa, semana passada o Mateus já falou que a gente já recebeu o perdão de Deus. Mas a prática do perdão envolve comunidade. E perdoar é ajudar a restaurar. Então nós, como igreja, precisamos ser uma igreja que restaura pessoas. Que olha para o pecador, que olha para o ofensor e fala assim, meu irmão, você me ofendeu. Meu irmão, você fez algo de errado. Mas nós queremos te ajudar a se levantar, sair desse limbo e crescer. Para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. A prática do perdão, ela envolve mais vontade também do que sentimento. Marcos 11, 25 fala, quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então a ação aqui, ela está falando de algo que você está orando, só que você se lembra que tem algo contra alguém, você vai resolver. O texto não está falando, se você sentir, né, se o coração der uma cosquinha, não, vai resolver. Bora. Ah, mas eu não estou sentindo ainda que eu consigo perdoá-lo. Decida perdoar. É uma decisão. Depois você pede ajuda, chama... Meus irmãos, eu perdoei tal pessoa, mas eu estou aqui agoniado agora porque eu perdoei ele e agora eu não tenho nada contra ele mais. O que eu faço? Me ajuda, gente, ora por mim. Mas é menos sentimento e mais vontade. É difícil. E aqui o autor ele vai dar algumas instruções e ele fala, faça um levantamento de interações com o ofensor, interações com os outros, interações consigo mesmo. Então, o que são interações com o ofensor? Ele nos orienta a gente pensar o que eu falaria para ele se ele merecesse. Então, você é um safado, você me ofendeu, tal, e eu quero que você se dê mal. Mas aí você fala, não, isso aqui eu não posso falar. Então, fala assim, ó, você errou,
Entendeu? Você nem é safado, você só fez algo ruim, mas eu preciso te perdoar. Então, ele nos orienta, e ele fala isso mesmo. Coloca no papel tudo aquilo que você poderia falar. Mas toma cuidado, viu? Porque às vezes você vai falar, porque aqui fica um textão e ali fica só um textinho. Mas isso aqui eu queria falar. Senhor, o Senhor sabe que eu queria falar isso com ele, mas eu vou falar isso aqui. Porque é aquilo que a tua palavra diz para eu falar. Eu vou falar com mansidão, eu vou falar com amor, eu vou falar com ele sabendo que eu sou idêntico a ele, sabendo que eu tenho que absorver a dívida, sabendo que eu preciso desejar o bem. Opa, então agora eu tenho um escopo aqui de o que eu realmente deveria falar, o que a Bíblia me ensina, e aqui o que não vale nada, o que sou só eu mesmo. Então, aí ele fala também de você fazer um levantamento das suas interações com outros. O que eu falaria para os outros? Meu, você não sabe, olha o que ele fez. Ó, fica perto dessa pessoa não. Nossa, eu tô mal. Tá mal? Não, não quero te contar não. Mas vem cá, deixa eu falar. Aí você faz análise aqui. Aí aqui você coloca, meu, o que aconteceu? Eu vi que você não está falando com a pessoa ali e tal. Não aconteceu nada. Quer dizer, a gente pode mentir também, né? Mas, nada, estou resolvendo. Tá? Porque às vezes também tem aquelas pessoas, e não seja essa pessoa, tá? Que você fica ali assim, né? Tem uma conversa só de duas pessoas, você está ali, meu, mas o que elas estão falando, cara? Porque você sabe que tem normalmente a gente sabe, né? Que tá tendo alguma coisa, né? Alguém ofendeu outro, aí você fica de olho ali, no canto e tal. Aí você é mais próximo de um, né? Aí você chega mais... O que aconteceu ali? Que vocês estavam conversando e tal, eu estava vendo e tal. Não precisa falar não, tá? Mas o que aconteceu? Aí você, né? A gente é curioso mesmo. Só que a gente precisa entender que essas interações com outros, se ela não for para alguém que está envolvido, se não for para alguém que vai ajudar, isso vai se tornar fofoca. E depois que sai para segurar os estilhaços, não dá mais. E as interações consigo mesmo. O que você está sentindo? Você fica rememorando, ele coloca aqui no livro, você fica como se tivesse vídeos no seu YouTube no seu YouTube do ressentimento. Aí você fica vendo, lembrando das cenas, nossa, que ele fez e tal e tal. Aí ele fala aqui que, não, você não vai lembrar desses vídeos, você não vai lembrar dessas cenas, você vai escrever, vai falar, Senhor, eu não quero, tira da minha cabeça, tira da minha mente. Porque, mas eu não tenho como esquecer. Mas só que a gente não coloca, né? Senhor, levar os pensamentos cativos, né? Pega aqueles pensamentos, aquelas imagens e leva as cativas ao Senhor. Porque um pensamento apenas divagando na nossa mente, ele não serve de nada. Agora, quando ele é levado cativo ao Senhor, ele vai pegar aquele vídeo e aí ele vai fazer vai jogar fora, ele vai, né, fazer você esquecer. Existe isso. Existe um dado interessante. Eu sei que talvez eu deveria ter passado a fonte, mas como eu já falei, mas muitas vezes em casos de abuso, os ofendidos, né, eles acabam esquecendo aquilo que aconteceu no momento durante o processo de abuso. Então, eu já conversei com uma pessoa, na época do seminário e tal, que ela me contou que ela tinha passado, tal, foi num aconselhamento lá, e ela falava que ela sabia que ela tinha passado, mas ela não lembrava. E ela nem era tão nova assim. Então, assim, Senhor, faz eu esquecer isso. Tira da minha mente. Apaga. Porque para que eu vou ficar voltando nisso? Isso me traz ansiedade, me traz mágoa, me traz ressentimento, me traz dor, me traz tristeza, me traz depressão, me traz raiva, ira, ódio. Então, as suas interações, que às vezes ficam divagando no mesmo lugar, não deixa lá no mesmo lugar não, leva para Deus e leva ao ponto de ser excluído da sua mente. Então, são orientações aí para a gente nessa prática do perdão. A gente está chegando no final e agora nós temos recursos. Esses recursos estão divididos em dois aqui. O primeiro tem a ver com uma humildade espiritual. E aqui o autor faz questão de frisar que é uma humildade espiritual. Por quê? Muitas vezes a gente tem uma falsa humildade, como aquela misericórdia lá que não vale de nada.
a gente precisa nos colocar em nosso lugar. Romanos 12, 19 vai dizer que, amados, nunca procurem vingar-se, como a gente já leu, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando a gente tenta se vingar, quando a gente tenta exercer a nossa justiça própria, a gente está se colocando no papel de Deus. Então a gente está falando assim, eu sou Deus, eu posso exercer a vingança. Porque foi feito comigo, então eu posso. Mas o texto bíblico está nos dizendo que não. A vingança, quem vai exercer é Deus. A gente não tem esse poder. É a gente pegar, se colocar de novo num patamar de autoridade que não é nosso e falar, eu vou cumprir a justiça, eu vou me vingar. E não, a gente não pode, a gente não deve isso. A palavra de Deus está claro aí. A vingança pertence a Deus. É lógico que alguns tipos de ofensas, elas vão envolver até mesmo talvez você inserir questões jurídicas, questões que envolvem, vai sair daquele ambiente, né? Você é a pessoa, e talvez vai precisar envolver polícia, envolver pessoas de fora. Só que a gente pode, no meio de trazer aquelas pessoas que necessitam ser trazidas de fora, se colocar no papel ainda de nós querermos exercer a vingança. E não é isso que a palavra de Deus nos orienta. Só que além da humildade espiritual que nós precisamos exercer, a gente precisa exercer também a riqueza espiritual. Então, se aqui nós precisamos nos colocar em nosso lugar de humildade, na riqueza espiritual, nós precisamos entender o rico lugar que nós já estamos. Lucas 10, 20 vai dizer, contudo, alegrem-se. E aqui é o contexto do envio do 72, lá para quando Jesus envia eles. E aí ele fala, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, vocês precisam se alegrar porque vocês têm algo que já está reservado a vocês. Isso é para a gente. Nós já temos algo que ninguém tira mais a gente. Ninguém tira. Né? Nem altura, nem profundidade, nem poder, nada. Nada nos separa daquilo que já é nosso, que nos foi dado pelo sangue de Jesus. Então, quando nada nos tira isso, a gente precisa entender que por mais que a gente seja ofendido, aquela ofensa não arranca de nós aquilo de mais rico que nós temos. Aí o autor nos dá um exemplo aqui, que talvez fique mais fácil de nós compreendermos. Se você roubar uma pessoa pobre, que não sabe de onde virá a próxima refeição, e alguém lhe roubar uma nota de 10 reais, você será traumatizada e poderá cair no desespero. Todavia, se você tem 50 bilhões de dólares e perder uma nota de 10, não há problema nenhum. Ele coloca até 10 reais para ficar bem pouco mesmo, né? E 50 bilhões de dólares. Então, assim, se eu tenho muito, perder um pouquinho, assim, né? Perder um pouquinho da minha honra, perdi um pouco da minha, daquilo que eu tinha não é nada. Por quê? Porque eu já tenho um rico lugar, já tenho tudo, né? Todas as riquezas espirituais. Se alguém chega e me arranca, talvez um pouquinho da minha saúde emocional por causa dessa ofensa, um pouquinho do meu vigor, ainda assim eu tenho muito. Porque nós temos um lugar eterno que nos está reservado. Para alguém que realmente não tem nada, perder 10 reais é muito difícil. Então, assim, a gente compreender que nós temos essa riqueza espiritual. E às vezes a gente se abala por tão pouco. Então, a gente precisa entender os recursos que nós temos. Mas como isso pode acontecer, né? Quais são as possibilidades? E aqui, eu queria trazer
a história dessa mulher. Quantos aqui conhecem ela? Corey ten Boom, né? Ela é uma senhora, né? Que já que faleceu aí, uma mulher que faleceu há uns 35 anos, mais ou menos, uma holandesa, e ela tem uma história muito interessante acerca dela. A Corey, ela foi conhecida como uma pessoa que contribuiu durante a Segunda Guerra Mundial ao guardar na sua casa, esconder judeus do exército nazista. Então, a família dela se colocou nesse ministério de proteger essas pessoas. Só que, em determinado momento, eles foram capturados. E durante o período ali que eles ficaram num campo de concentração, a irmã dela, a Tis, ela faleceu, ela foi morta. E a Corey conseguiu sair, conseguiu deixar o campo de concentração, né? A Segunda Guerra Mundial acabou e tudo mais. E anos e anos depois, ela estava numa palestra. E nessa palestra, ao final dela, um homem se aproxima dela. Ele chega até ela e ela estava falando sobre o quê? Sobre perdão. E esse homem falou assim: como é bom saber que todas as minhas dívidas foram pagas. Como é bom saber que o Senhor me perdoa. Ela ali, né, bom, tal. E aí, ela fala, que bom que foi bom para você, né, tudo mais. Talvez aquela conversa de final de palestra ali. E aquele homem, eu sou um ex-soldado nazista. E eu sei a sua história e tudo mais. E aí, na conversa, ela descobre que esse soldado, ele atuava exatamente no campo de concentração onde ela foi presa e onde a sua irmã foi morta. E ela diz que naquele momento, aquele homem estende a mão para ela. E ela fala que ela demora em esticar a mão, porque naquele momento, no coração dela vinha o sentimento: Senhor, eu não consigo fazer isso. Talvez a tua ofensa não seja tão grande quanto uma ofensa de estar diante de alguém que foi um defrator seu, foi um ofensor, e talvez até o assassino da sua, um assassino indireto, pelo menos, da sua irmã, e sem contar um assassino de tantas outras pessoas, e estender a sua mão. Mas ela fala que o Senhor me impeliu, o Espírito Santo, e ela estica a mão para aquele homem, e ela perdoa ele. E ela fala, né, a história acaba de uma maneira bonita. Só que nem sempre vai ser assim, né? O autor até coloca que existem alguns perigos ao a gente olhar essa história, porque essa história ela é muito bonita e tudo mais, mas ele faz bem observar que nem sempre vai funcionar dessa forma. Nem sempre vai funcionar de uma maneira ali que você está diante, mas ele diz que a Corey, ela exerce isso que a gente falou. Ela se identifica, ela absorve a dívida e ela deseja o bem para o ofensor. Aquele homem se arrependeu, aquele homem conheceu Jesus, aquele homem alcançou graça e misericórdia, mas ela estende a mão e ela exerce o perdão. E aí, em um dos seus muitos escritos, um dos últimos dela, ela diz assim: se aprendi uma coisa aos 80 anos de idade, é que não consigo armazenar sentimentos positivos e bom comportamento. Ao contrário, é necessário recebê-los fresquinhos de Deus todos os dias. Ou seja, a gente não vai conseguir ser uma máquina de perdão e de misericórdia e de bom comportamento e de boa conduta e se apoiar nisso. Não. Diariamente a gente vai precisar de ajuda. Diariamente a gente vai ter que pedir: Senhor, me ajuda hoje, porque eu não consigo. E amanhã eu vou pedir de novo. E depois, de novo. Esse é o primeiro sinal. Como ela coloca aqui. E eu sei que a gente queria talvez ter isso muito fácil. E até seria bom, assim, de maneira objetiva, mas eu acho que
receber dessa forma nos dá um entendimento de como é bom ter um relacionamento de intimidade com o Senhor diário, aonde Ele te renova diariamente, aonde ontem talvez você não conseguiu exercer aquilo que precisava e ser uma pessoa com um coração perdoador, mas amanhã Ele vai estar lá de novo e você vai poder acessar Ele novamente e pedir isso para a sua vida. E receber isso fresquinho todos os dias. Porque é muito complicado. Você lidar com pessoas que te ofendem, lidar com pessoas más. E você precisa disso diariamente. Para a gente concluir, a primeira coisa, nós precisamos entender o mínimo. Lá em Lucas 17, que já foi lido aqui, ele termina dizendo, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. Jesus está querendo dizer aqui, se vocês tiverem uma fé pequena, vocês vão conseguir fazer isso. O problema é que vocês não têm nada. O problema é que vocês não fazem nada. O problema é que vocês querem continuar guardando rancor. Mas se vocês entenderem o mínimo, vocês vão conseguir exercer a prática do perdão. Porque, não sei se você já viu o que é uma semente o que é um grão de mostarda, é minúsculo. Então, assim, a analogia de Jesus aqui não é à toa. Ele está falando assim, se você tiver uma fé pequena, né, você conseguir entender o mínimo, você vai fazer. Vai lá, faz. Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ajuda. Só que além de entender o mínimo, eu e você, nós precisamos também não buscar fazer o mínimo. Eu sei que parece um pouco paradoxal, mas um outro autor, nesse livro Surpreendido por Jesus, ele coloca o seguinte, em Mateus 18, 21 a 35, Pedro pergunta, sempre é Pedro, né? Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes ele precisa perdoar? Isso é uma outra fala de perdão ali, dos discípulos com Jesus, esse relatado de Mateus. Pedro pergunta, quantas vezes ele precisa perdoar o irmão? Até 7 vezes? Onde é o mínimo, Jesus? A partir de que ponto eu posso estar livre para parar de perdoar? Pedro está perguntando qual é o mínimo que ele precisa fazer em relação ao perdão. Jesus, qual é o mínimo que a gente pode fazer? E aí Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7. Em alguns momentos da história, as pessoas contavam realmente, né, para ver se dava lá 749. Só que não é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando, como ele fala lá em Lucas, se ele voltar 7 vezes no dia, você vai perdoar. O professor Carlos Oswaldo aqui, que dava aula aqui no Palavra da Vida, ele tinha uma frase que ele falava que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Se Deus não se cansa dos nossos recomeços, por que a gente se cansa tão fácil dos recomeços das pessoas? A gente não precisa fazer o mínimo. Não é, Senhor, qual é o mínimo que a gente pode fazer? Só 7 está bom, né? Não. Para de olhar para o mínimo. E por fim, volte-se para a expressão máxima de reconciliação. Que é o nosso Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu preciso me voltar para a pessoa de Jesus. Eu preciso me voltar para Ele. Eu preciso olhar para aquilo que Ele fez, para que então eu consiga entender que toda reconciliação ela é possível. Ainda que seja difícil, ainda que a ofensa tenha sido grave, ainda que o Jonatas nem ninguém entenda o que foi feito contra mim, mas entender que Jesus entende e que Ele foi o maior ofendido, porque todos os pecados da humanidade foram colocados sobre Ele. E Ele levou na cruz. Ele pagou o preço. Então não existe ofensa tão grande que você recebeu que não possa ser colocada na cruz e entregue
a Deus. E você possa perdoar e se libertar disso. Então lembra, entenda o mínimo. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai conseguir exercer o perdão. Se eu e você conseguimos ter uma fé, pequena que seja, mas uma fé genuína, nós vamos conseguir perdoar aqueles que nos ofenderam. E praticar isso, conceder o perdão. Mas não busque fazer o mínimo. Não tente olhar, Senhor, aonde eu posso ficar aqui? Não. Se entrega a uma vida de perdão. E lembra que isso só vai acontecer se você se voltar para Ele que é aquele que reconcilia todas as coisas. Jesus foi dado toda a autoridade para que Ele pudesse trazer toda a reconciliação, até mesmo aquelas mais difíceis. Amém? Então que o Senhor nos ajude, é muito difícil, né? O Williams que está com o microfone, poderia orar para a gente, por favor? Alguém tem alguma pergunta? Algo que queria colocar? Eu achei bem interessante a aula, gostei. A responsabilidade a gente de aprender a perdoar. Mas uma coisa que me veio na mente, não sei se cabe aqui, é que nós possamos ajudar o irmão a exercer também o perdão. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa, ela sabe, ou às vezes até ela comenta com a gente que fez tal coisa, e a gente fica quieto, ora por ela, ou coisa assim. Mas nós temos que incentivá-la a ir e pedir perdão. Eu tive essa experiência muitas vezes. Muito obrigado, Vera. Acho que foi excelente para a gente entender também a nossa responsabilidade com o outro, né? A gente vê e às vezes a gente só fica ali, não vai ver, já resolveu, já lidou, já acabou aquilo lá. A gente só fica de longe, mas muito bom. Obrigado. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela aula de hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de podermos aprender um pouco mais sobre a importância do perdoar ao nosso irmão e todos aqueles que ainda não conhecem a Ti, principalmente. Que o Senhor trabalhe em nossos corações e que, muitas vezes, antes de apontarmos o dedo, de julgarmos, que possamos lembrar do que o Senhor nos ensinou, do que o Senhor nos ensina todos os domingos, quando aqui estamos e quando estamos no nosso particular, em nossas casas, lendo a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe, Pai, e que a nossa língua se prenda dentro da boca, mas que os Teus ensinamentos tomem conta de nós no momento da decisão, no momento de julgar, e possamos sim fazer desse momento algo que faça com que a pessoa reflita e lembre como o Senhor também nos perdoou. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje e que todos possamos ter um bom domingo. E permita também que logo em seguida tenhamos um bom culto. Essa é a nossa oração, o nosso agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Para os nossos visitantes, tem um café, uma bolacha lá embaixo, tá? Você vai descer o corredor aqui. E semana que vem a gente vai continuar a aula, agora falando sobre esse estendimento do perdão, né? O que vem depois.